Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a Jerusalém, esplendor e queda. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, então, a Jerusalém, já falamos sobre os templos, na verdade, o Templo de Salomão, o segundo templo, o templo que foi reconstruído, e falamos também do templo de Herodes. Então, agora nós vamos falar sobre as quedas. Para que a gente possa aproveitar melhor este vídeo, é interessante que você tenha lido, estudado, assistido os vídeos referentes ao livro de Jeremias e ao livro de Isaías. Então, se você não fez ainda, se você quiser fazê-lo, é sugerido que você faça isso, porque muito do que foi previsto lá em Jeremias, em Isaías, agora vai se realizar na chamada primeira queda. Então, nós vamos dar início, né, ao estudo da primeira destruição. Nós vamos ver que existem três momentos cruciais, três momentos tristes em relação a Jerusalém, em relação à destruição da cidade, destruição do templo. A primeira destruição sobre os babilônios, 586 a.C., a segunda destruição lá em 70 depois de Cristo sob Tito, e o terceiro caso, quando houve a reação de Bar Kokhba e a expulsão dos judeus de Jerusalém. Então, esse vídeo vai tratar da primeira destruição. A primeira destruição aconteceu sob Nabucodonosor, sob os babilônios. Os babilônios tinham conquistado todo o Império Assírio. Lembrem-se, a Assíria tinha assediado todo o mundo conhecido, fez cativos os judeus, os israelitas do reino do norte, do reino de Israel. Ele destruiu Samaria, ele levou cativos os israelitas do reino do norte. E ele começa a assediar, então, o restante do povo de Deus, mais especificamente o Reino do Sul e todas as outras nações. Mas, efetivamente, há uma conquista do Reino do Sul, do Reino de Judá, sob Nabucodonosor, porque Nabucodonosor domina os assírios, vence a guerra contra os assírios e ele estabelece, então, um reino império, o Império Neobabilônico. A conquista de Jerusalém aconteceu em 586 a.C. e vai acontecer aqui o cativeiro babilônico que os profetas estavam falando, principalmente o profeta Jeremias e principalmente o profeta Isaías, antes ainda de Jeremias. Então vamos ver como é que isto aconteceu. O contexto da história era esta. Senaqueribe era o rei, era o governante do Império Assírio. E ele fez acordo com Ezequias. Só que a traição de Ezequias, ele vai tomando inúmeras cidades. Então, ele deixa escrito na história dos assírios, ele deixa escrito que ele fez Ezequias preso e ele toma mais de 40 cidades do reino de Judá. E ele vai, então, agora marchando contra Jerusalém, porque ele queria dominar também Jerusalém. Entretanto, Ezequias faz esse acordo com Senaqueribe e ele paga um
tributo para Senaqueribe. Ele paga 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. E neste meio tempo, ele marcha contra os etíopes da África, e enquanto ele faz esta guerra contra os etíopes, contra o Egito, contra as outras nações, ele deixa o seu general, Rabsaque, lá sitiando Jerusalém. Então ele deixa os seus soldados lá, uma parte do seu exército, para manter o povo de Deus sitiado, aprisionado na cidade de Jerusalém. E Rabsaque, ele acaba afrontando não só Ezequias, mas ele afronta o próprio Deus. Isto está em 2 Reis 18. Nós já estudamos isto, nós já vimos esta parte, então, se o amado quiser dar uma olhadinha lá no vídeo, nós já temos esta parte explicada para todos. Então, ele faz uma afronta contra Deus e posta o seu exército diante de Jerusalém para que Jerusalém ceda e caia nas suas mãos. Ezequias, então, quando ele percebe estas coisas todas, ele vai diante de Deus, ele se humilha diante de Deus, existe uma carta que ele apresenta para Deus, é assim que o inimigo nos trata, é assim que o inimigo trata o próprio Deus. Isaías, então, ele vai até Ezequias e revela a Ezequias que ele não tem absolutamente nada a temer, que tudo está nas mãos de Deus. Isto está em 2 Reis, no capítulo 19. Senaqueribe, enquanto isso, ele está em batalha. Ele vai, aqui é o mar, né? Ele vai na cidade de Pelusium, para frente ainda da Filístia, né? Aqui a cidade de Asdod, Gaza, né? Mais para frente, em direção ao Egito, ele está fazendo guerra aqui em Pelúcio, quando ele fica sabendo que os etíopes, ou seja, que já estavam dominando o Egito, que o Egito ele estava sendo governado por Faraó de ascendência etíope. Então, eles estavam vindo em socorro dos egípcios, né? O governante ali na época, o faraó ali era Tiraca. E ele levanta o cerco de Pelúsio. E aí, quando ele retrocede para tentar salvar uma coisa ou outra, porque em duas frentes de batalha ele não ia conseguir guerrear. Então, quando ele levanta o cerco e ele tenta salvar alguma coisa, Deus envia aqui em Jerusalém contra o exército de Senaqueribe, de Rabsaque, que estava aqui em Jerusalém. Deus envia uma praga e, durante a noite, mais de 100.000 soldados morrem. Com esta situação, Senaqueribe, então, sai daqui, ele estava nessa parte aqui, né, abaixo de Asquelon. Então, ele volta, ele passa por aqui, né, já não tem mais exército nenhum lá em Jerusalém, não tinha quem recolher. Ele corre para cá e ele vai então ele volta para Nínive, que era, naquela época, a capital da Assíria. E aqui em Nínive, ele acaba indo, ele fica governando por um tempo, até que, num determinado dia, quando ele está no templo do seu Deus, quando ele estava adorando o seu Deus, seus dois filhos, Adrameleque e Sarezer, eles assassinam o pai. Então, Senaqueribe é morto em Nínive pelos seus próprios filhos. Logo em seguida, os medos da Média, dessa região aqui da Média, eles acabam conquistando o Império Assírio.
e a cidade de Nínive, então, vai ser também toda arrasada e as outras cidades também caem sob o domínio dos medos, do Império Medo-Persa. Aqui nós já estamos em 2 Reis 20. Manassés vai assumir o trono assim que Ezequias morre. Ele é capturado pelos babilônicos porque ele se nega a continuar pagando tributo para os babilônios. Mas eles não estavam pagando tributo para os babilônios, eles estavam pagando tributo para a Síria. Pois é, mas como os babilônios conquistaram, os medos conquistaram a Babilônia e conquistaram então o Império Assírio, eles assumem o direito de receber os tributos. Então, esse Império Neo-Babilônico, ou o Império Babilônico agora, ele vai capturar Manassés. Ele, na verdade, Manassés era um rei mau, era um rei que não ouvia o Senhor, era um rei que não dava atenção para o que o Senhor falava. Então, ele agora, cativo da Babilônia, ele se volta a Deus e se arrepende de tudo que ele fez. Com esse arrependimento, Deus lhe restitui o trono. Essa história está contada em 2 Reis 22. Quando Manassés morre, Amon assume o trono e ele é assassinado. Josias assume o trono em seu lugar e Josias era um rei bom, era um rei que fez uma reforma religiosa e espiritual bastante profunda. E quando ele está reformando a parte religiosa, a parte espiritual do reino, ele acaba pedindo para restaurar o templo. E quando eles estão fazendo esta restauração do templo, o sumo sacerdote de nome Ilquias, ele encontra uma cópia do livro da lei que estava ali escondido. E eles ficaram absolutamente preocupados com o que estava escrito ali. Porque todas aquelas predições de bênção e maldição, segundo a obediência e desobediência, foram reveladas, porque isso tudo estava escondido, ninguém mais falava nisso, porque a idolatria estava correndo solta no reino. Então, se o amado lembra os livros de Jeremias e o livro de Isaías, contam como o povo iria ser punido, iria para o cativeiro exatamente por conta dos pecados, por conta da idolatria. E eles ficaram absolutamente desesperados e eles foram até uma profetisa, a profetisa Arruda, e ela confirma tudo aquilo, ela consulta a Deus e confirma que tudo aquilo iria acontecer. Era tarde demais. Deus havia dado chances, havia mandado bastante profetas e ninguém fez nada. Agora já era tarde demais. Eles renovam a sua aliança, eles recebem aí a garantia de que durante a sua vida nada iria acontecer, mas que lá no futuro bem próximo tudo isso iria vir sobre eles. O castigo pelo pecado iria atingi-los. Neco, nesta época, que era faraó do Egito, então Tiraka morre, Neco assume, e ele vai contra os medos e os caldeus, porque ele não quer que os babilônios percam os assírios percam esse domínio. Então, o que acontece? Ele vai passando por aqui, ele atravessa todo esse território e ele vai até Megido. Ele vai até aqui e tentando fazer guerra contra os medos e os caldeus. Aqui em Megido, Josias põe resistência, ele intercepta o exército do Egito.
Neco fala para ele, avisa para ele, não se meta nisso, você está indo longe demais, deixa, eu sei o que estou fazendo, não se mete nisso, essa guerra não é sua. Mas Josias não lhe dá ouvidos, não dá ouvidos a Deus e faz guerra contra Faraó, contra o Egito, contra o Faraó Neco. Ele perde, ele é morto nessa batalha em Megido e Jeoacás assume o trono. Jeoacás é aprisionado por Neco e Eliaquim assume o trono em lugar de Jeoacás. Neco muda o seu nome de Eliaquim para Jeoaquim. Isso está em 2 Reis. Então, essa história toda está em 2 Reis 23. Nabucodonosor assume o trono da Babilônia e Jeoaquim começa agora a pagar tributo a Nabucodonosor. Então, estavam pagando tributo para a Síria, agora estão pagando tributo para a Babilônia. Isso está em 2 Reis 24. Acontece que Jeoaquim, se fiando, confiando no Egito, nas forças do Egito, ele se revolta contra Nabucodonosor e para de pagar tributo. Jeremias, nesta época, já está no seu ministério em Judá. Miqueias também já está fazendo as suas profecias, alertando o povo que isto não era certo fazer, assim como Isaías já tinha feito há alguns anos, séculos antes de Jeremias. Então, nenhum rei agora de Judá dá ouvidos aos profetas, não dão ouvidos a Jeremias. Jeremias sofre um monte, ele é aprisionado, ele sofre bastante. Joaquim rasga, queima o livro das profecias de Jeremias, ele teve que escrever tudo de novo, né? E aqui, no final da história, ele é morto por Nabucodonosor. Nabucodonosor, então, mata Jeoaquim. Quem assume o seu lugar é Joaquim. Joaquim, no reinado de Joaquim, então, a Babilônia começa a deportação para o cativeiro babilônico. A primeira deportação foi de 1083 cativos. É nestas levas, nessas primeiras levas, que vai Daniel, que vai Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou seja, estes começam a ser levados para a Babilônia. Zedequias, Matanias, né, são os dois nomes desse rei, ele assume o trono no lugar de Joaquim, isso em 2 Reis 25. Ezequiel agora acaba tendo seu ministério na Babilônia, então ele começa o ministério na Babilônia. Zedequias abandona Nabucodonosor novamente. Nabucodonosor diz: chega, porque vocês estão dando bastante trabalho. Ele invade a Judéia, ele invade Judá, sitia Jerusalém. Jerusalém fica sitiada num total de 18 meses. E aqui o povo sofre pela fome e pela doença. É nesta parte, a parte de domínio, a parte de queda de Jerusalém, que Jeremias depois vai escrever o livro das Lamentações. E é por isso que Jeremias é chamado de o profeta chorão, porque ele chora o destino de Jerusalém. Só para a gente lembrar, então eu tenho aqui, ó, a primeira invasão da Babilônia se deu em 605, mais ou menos. Dependendo do autor que você está estudando, estas datas vão mudar um pouco, tá? Às vezes mais, às vezes menos, porque não havia uma certeza cronológica, então são datas muito aproximadas. A segunda invasão foi em 599
507. E a terceira foi em 586, com a terceira leva, né, e com a destruição. A destruição aconteceu aqui, na terceira invasão. Então, eu tenho aqui alguns meses entre a primeira e a segunda, e outros meses entre a segunda e a terceira, né? Entre a primeira invasão e o retorno dos judeus em 538, nós vamos encontrar 67 anos. Preste atenção nessas datas, porque Isaías prediz que o cativeiro deveria durar apenas 70 anos. Então, olha que coisa interessante. Entre a primeira invasão babilônica e o primeiro retorno, foram 67 anos. Entre a terceira invasão babilônica, com a destruição de Jerusalém, da cidade, e a destruição do templo, para a fundação, não, para a restauração, melhor, a restauração do templo em 516, foram 70 anos. Então, dependendo do jeito que você conta, sempre vai dar uma conta muito parecida com 70. Primeira invasão, para o retorno, 67 anos. A terceira invasão, com a destruição do templo e a restauração do templo, 70 anos. Né? Então, fazendo com que a profecia de Isaías e de Jeremias fosse correta. A cidade cai no 9º dia, no dia 9 do 4º mês de 587. Preste atenção nessa data, porque esta data é a mesma data, 9º dia do 4º mês, é a mesma data da destruição do templo de Jerusalém pela segunda vez lá diante dos romanos. O templo é saqueado, exatamente 470 anos, 6 meses e 10 dias, segundo os sábios judeus, os estudiosos judeus, é essa conta que se faz da saída do Egito. Então, entre um cativeiro, que foi o cativeiro do Egito, a saída do cativeiro do Egito, para o início do cativeiro babilônico, nós teríamos, então, 470 anos e meio, mais ou menos. O rei, pelo que ele fez, né, ele vê os seus filhos sendo mortos diante dele e depois os seus olhos são furados, ele é cegado e depois ele é levado para a Babilônia. Ele foi o último rei de Judá, ou seja, o 21º descendente de Davi. O templo, o palácio, algumas casas são incendiadas, ou seja, a cidade é destruída. O que acontece com o povo? Parte do povo foge, parte do povo é morto, parte do povo vai para o cativeiro e um punhadinho de gente fica em Jerusalém. Jeremias é tratado com todo cuidado, com todo carinho, por ordem do rei, exatamente porque ele era quem sabia de tudo isso e as suas profecias estavam sendo realizadas, então eles tinham maior respeito com os profetas. Veja que o povo de Deus não tinha respeito para com os profetas, mas um povo ímpio tinha respeito e acreditava naquilo que eles falavam e, portanto, eles não foram punidos. Gedalias foi nomeado governador da Judéia e Jeremias sai, então, né, ele sai daqui e o caminho para a Babilônia passava por Mispa, ou Mispá, que Mispá ou Mispa, né, fica no caminho, né, na ida para a Babilônia. Então, eles firmaram um acampamento aqui com todos os cativos e aqui perguntaram para Jeremias o que ele queria fazer e ele disse que ele queria ficar em Jerusalém. E ele ficou livre para ir aonde fosse. Ismael, que era da descendência real, ele era da casa real,
ele acaba, em ciúme, né, ele acaba matando Guedalias e aprisiona alguns dos habitantes de Mispa, entre eles as chamadas filhas do rei Zedequias, que estavam aqui. Ele acaba matando uma série de pessoas, inclusive as herdeiras, né, as filhas do rei Zedequias. Ismael, então, ele é morto, e nessa confusão toda ele acaba morrendo, e os revoltosos eles fogem para o Egito, levando, dizem os estudiosos, essa é a tradição, levando então Jeremias para o Egito, onde lá ele é morto, porque ele ainda insiste em se fazer as pazes, ou então cumprir aquilo que o rei da Babilônia está dizendo. E isso afrontava muitas pessoas. Então, eles não gostavam destas palavras, né? Então, aqui nós temos a queda, né? A história, o que aconteceu nesta queda, está contado agora, o choro todo está contado no livro de Lamentações, cujo livro nós vamos estudar mais para frente, e nós vamos fazer vídeos relativos a este livro. Amém, amados? Bons estudos!